Nessa terça-feira, uma imagem marcou bastante aqui, que são imagens de um drone, tá? Que aí mostra, até uma TV alemã fez uma reportagem em cima dessas imagens desse drone, que mostra ali a atuação dos militares russos, que acabam, enfim, alvejando a queima-roupa ali praticamente um senhor na região de Mariupol. Ele até levanta os braços, essas imagens, vou ver se o pessoal da produção consegue trazer novamente aqui essas imagens pra gente. E aí eu queria levantar isso aqui contigo, porque assim, lembrando que a Rússia já tem sido investigada, olha só, são essas imagens aí, ali tem o blindado, que é um blindado russo, o senhor está bem ali, ele chega a levantar, tem um outro ano que a gente vê até o senhor que ele levanta assim as mãos, inclusive, ele que veio passando, a cidade de Mariupol que já tem sido sitiada, cercada, já tem sido alvejada aí há bastante tempo, né? E essa imagem marcou bastante aqui esse 20º dia de conflito. Muito já tem se relatado sobre essa questão da violência dos russos na região ucraniana. Denúncias foram feitas lá em um dos tribunais de Haia, o Tribunal Criminal de Haia, inclusive. A Haia já pediu até, né, para que se enviem provas, eu acredito que até um vídeo como esse pode servir também, né, de prova relacionado a isso, mas até que ponto, no que a Rússia pode responder relacionado a isso no Tribunal Internacional, Emanuel? O Tribunal Internacional de Haia, ele julgaria claramente a Rússia pelos crimes contra a humanidade e pelo crime, genericamente falando, o crime de agressão à Ucrânia, porque foi uma invasão não provocada ao território ucraniano. O crime contra a humanidade ele ocorre em função do fato de que esses ataques eles atingem indistintamente, boa parte deles, civis e militares, e pela forçação da migração de milhões de ucranianos, que corresponde aí a um dos tipos penais previstos nos tratados internacionais que regem a Corte de Haia. Só que o que eu digo em todos os programas, o grande problema não é a apresentação de provas, não é a condenação da Rússia, essa parte é o menor dos problemas. O grande problema que nós temos aqui é que se os russos vierem a ser condenados, como você vai até a Rússia buscar os generais, buscar o ministro da Defesa, buscar o Vladimir Putin? Quem vai ir lá fazer isso? Os Estados Unidos não vão fazer isso. A União Europeia não faria e nem tem a capacidade de fazer isso. A China não faria, embora tivesse também a capacidade igual aos Estados Unidos. Mas se tanto os Estados Unidos quanto a China fossem fazer isso, você teria a Terceira Guerra Mundial. Então, no final do dia, a condenação em Haia ela vai acabar sendo mais uma reprimenda moral do que uma reprimenda efetiva. A única chance de os responsáveis, os comandantes dessa invasão, efetivamente serem presos pelos crimes contra a humanidade é se no futuro, quando o governo do Putin acabar, seja porque ele deixa o poder, seja porque ele morre, seja porque ele é derrubado, ele ser entregue pelas novas autoridades russas ou pelo povo russo de uma forma geral. Fora isso, é impossível. Eu até brinco todas as vezes que o Chuck Norris está muito velho para ir lá na Rússia e prender o Vladimir Putin, ainda que ele seja condenado no Tribunal Internacional de Haia. Então, infelizmente, é uma condenação que tem efeitos muito mais morais do que efeitos práticos. Ou seja, no curtíssimo prazo, não dá em nada. Nada, zero. Não adianta, a gente às vezes tem as ilusões de que certos organismos eles têm força, são poderosos. Eu vejo muita gente falando, poxa, por que a ONU não faz nada? Pergunta clara, quantas divisões tem a ONU? A ONU tem poder militar? Não. A ONU ela se vale da força militar dos seus membros quando ela é autorizada a agir. Nesse caso, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Aí você pensa, mas então a Rússia sempre pode vetar? Tem umas provisões meio obscuras lá da regra das Nações Unidas que permitem que a Assembleia Geral ela passe por cima de uma decisão do Conselho de Segurança. Contudo, primeiro vai ser super difícil isso passar, porque muitos países vão se abster. E, em segundo lugar, execuibilidade prática. Qual é o país que vai ceder tropas para que as Nações Unidas fossem até a Ucrânia ou que as Nações Unidas fossem contra a Rússia? Primeiro que nessa moção nunca passaria. Segundo, ainda que passasse, qual país queria emprestar tropas à ONU para fazer isso? Nenhum. Então, na prática, são reprimendas morais, reprimendas públicas no sentido de constranger Putin e o staff russo, mas não tem execuibilidade, não tem efeitos concretos.